Olá pessoal, estamos iniciando o terceiro episódio do Vivamente Podcast, na companhia da Andréia. Andréia, quiser dar uma palavra pra gente, por favor? Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, é um prazer estar, nesse terceiro episódio aí do Vivamente Podcast. Obrigada, Ronaldo, mais uma vez por poder proporcionar esse momento tão importante. De nada, obrigado. E para estar prosseguindo aqui o podcast, agora eu apresento para vocês o meu primo, meu irmão, Wagner. Dá uma palavrinha para nós aí, Wagner, por favor. Boa noite, meu primão. Sempre, né? Boa noite a todos que estão na mesa. Boa noite, Andréia, conhecendo aqui o Ademir. Simpático pra caramba, né? Ademir é sensacional. E junto com a sua família também, né? Que exemplo, né? Andando sempre junto com a base. Maravilha. Isso aí. Verdade. E agora para estar continuando aqui o podcast, Vivamente Podcast, vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é simplesmente o meu amigo Ademir, um cara sensacional, como a gente tinha comentado agora há pouco aqui. Eu e o Wagner, né? Um cara humilde, um cara que... Eu tô com dois caras aqui, e a André, que são pessoas ímpar pra mim. Mas agora vamos falar do Ademir. Ademir, dá uma palavra pra gente, e depois a gente vamos soltar o tema aí que a gente vai estar discutindo. A palavra é com você. Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos aqui do podcast, vivamente. Fico feliz por o Ronaldo ter convidado eu e minha família para vir contar um pouco da minha vida. E fico feliz pelo programa e que esse programa seja de sucesso. Para continuarmos aqui, Ademir, obrigado. Queria agradecer a toda a sua família, sua esposa, seus dois filhos. Obrigado. Isso mesmo. Pela gente. presença, sejam bem-vindos. Obrigado. E hoje, gente, iremos falar sobre depressão. E para estar começando, eu vou pedir pra Andréia tá falando pra gente aí o que seria a depressão, com as suas palavras, do seu jeito. Abençoa a gente aí, por favor. Nossa, meu Deus, que responsabilidade. Nossa professora, né? É isso. Professora lá, mas a professora Aqui também. Bom, gente, assim, existem alguns termos, né? Se a gente for falar numa questão mais médica, digamos assim, num teor mais científico, digamos assim, a depressão ela é um transtorno mental, né? E esse transtorno mental, ele afeta de forma negativa, né? Assim, negativamente, o sentir, o pensar das pessoas, né? A depressão, ela vem como um transtorno que afeta de várias maneiras, né? E ela pode vir de várias maneiras também. Não tem só uma forma específica, mas tem muita coisa que contribui para o desenvolvimento da depressão, né? Então, por isso até que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, abordar bastante esse assunto hoje. Mas ele também é muito conhecido, para ficar mais específico, assim, para todo mundo conseguir entender o que é a depressão, seria o excesso de passado. É o termo que mais está sendo usado hoje, né? Para uma forma mais simples para as pessoas entenderem, porque quando a gente chega e fala assim, é um transtorno mental, mas nem todo mundo vai conseguir entender exatamente o que é isso, fica difícil para explicar, né? Então, o que os especialistas, o que os terapeutas hoje estão usando muito como expressão é que a depressão é excesso de passado, ou seja, tudo aquilo que te afetou negativamente no passado, mas continua de alguma forma te impedindo de viver no presente. Né, te impede de pensar num futuro próximo, de pensar em alguma coisa positiva para o futuro, né? Então, basicamente seria isso, mas tem muitas discussões ainda em cima disso, né, desse tema. É que a gente vai discorrendo aí durante o episódio. André, por enquanto, obrigado. Ademir, fala um pouquinho. A gente vai quebrando assim, né? Fala um pouquinho do que você passou com a depressão. Por favor. Sim, então... em meados de 2018, por aí, você sempre me conheceu, viu que eu era uma pessoa animada, assim, sabe? E aí eu comecei a sentir, naquela época, uma tristeza profunda, sabe? Como se tivesse perdido alguém, sabe? Eu havia perdido a minha irmã em 2010
e o meu irmão em 2016. Mas 2018, praticamente, a gente já começa a viver a vida e seguir pra frente. Só que eu comecei a sentir aquela tristeza e não entendi. Eu não entendia o porquê que eu sentia aquilo. E pelo fato de eu ter tido essas perdas na família, eu pensei, pode ser, mas não é, porque tinha que ser algo momentâneo que tivesse acontecido ali naquele momento. Você tava casado já ou não? Já tava. Já. Certo. É o engraçado da depressão, é que ela me atingiu de uma forma estranha, que primeiro ela me pegou na parte de dormir, sabe? Eu tinha dificuldade de dormir. Vai, André. Foi muito estranho. De início, eu tinha dificuldade de dormir, não entendia. E eu olhava minha esposa, meus filhos, todos dormindo e eu ali acordado, não entendia. E aí no outro dia, praticamente sem dormir, porque eu deitava e fechava os olhos, mas eu sentia que eu não estava dormindo. Aí eu ia trabalhar e no outro dia até conseguia dormir. E aí foi ficando variando de início. Era uma variação. Dormia 2 dias, de repente me pegava acordava de repente às 2 da manhã. Aí e aí foi variando em meses. E eu ficava procurando saber o que estava acontecendo e não entendia. Sim. E por isso que eu comecei a sentir, né, aquela tristeza também vindo. Falava, eu quero dormir. E não conseguia. Aí nesse caso aqui, o que você fez? Você procurou terapia ou alguma medicação? De início não, porque eu não sabia que eu estava tendo a depressão. Só com o tempo, essa coisa de não dormir, eu conversava com a minha esposa, ela, mas o que tá acontecendo? Aí eu falava, não tô entendendo. Aí foi aí que ela falou pra mim, será que não era bom você procurar médico? Eu comecei a procurar e teve um dia que eu não tava bem, aí eu fui pro hospital. Aí eu falei, né, que eu não tinha dormido, que eu tava sentindo fraqueza. Aí a moça pôs um soro em mim. E aí eu falava, nossa, moça, eu sinto fraqueza e também um pouco de tristeza, assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ela falou, você não sabe o que tá acontecendo com você? Eu falei, não. Ela, olha ao seu redor. Tá vendo essas pessoas aqui no soro, tudo? Todos estão sem dormir e sentindo isso. Isso é depressão. Eu falei, nossa, essas pessoas todas. Ela falou assim, ansiedade e depressão, a maioria. Aí eu comecei a cair na real e entender o que estava acontecendo comigo. E aí os meses foram se passando, 2018 terminou, começou 2019, eu com o mesmo problema. Aí minha esposa falou, procura um médico. Aí eu procurei um psicólogo, comecei a passar na empresa mesmo, onde eu trabalhava, e não estava dando resultado. Conversar com ela, falei, não tá dando. Eu conversei com a minha esposa, ela falou, será que não era bom você então procurar um psicólogo fora? Aí procurei, aí encontrei um senhorzinho e ele até conversava comigo, era legal tudo. Aí ele me passou a medicação, 2 medicações controladas, e foi aí que pra mim, na minha situação, piorou, né? Eu comecei a tomar cetralina. Eu ia perguntar agora. Isso. E Zolpidem pra dormir. Ademir, desculpa te interromper. André Wagner, quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade também. Viu? Não, tá bom. A gente até programou aqui, mas a gente pode até inverter um pouquinho a ordem aqui. Você tá falando que você começou a tomar sertralina e tal, né? Sim. Ontem, inclusive, o Ronaldo e eu estávamos conversando sobre isso, porque eu também tive que fazer uso da sertralina para ansiedade, né? E aí eu só para ter uma ideia, para ter certeza se isso também aconteceu com você. Que efeito que a sertralina trouxe para você? O que você, por exemplo, eu comecei a ficar assim por causa da sertralina. Que efeito que ela trouxe para você? Olha, o efeito que ela trouxe de início eu me sentia até um pouco bem, um pouco melhor. A ansiedade, eu sentia que ela segurava. Só que quando ela passava,
vinha tudo de novo. Vinha tudo, vinha forte. Isso que eu ia te perguntar se vinha forte. A ansiedade vinha forte. E, inclusive, nessa época, eu trabalhando, né? Tinha uma colega minha, ela falava, o que você tem? Eu falei, porque eu começava a suar. Ela falou, nossa, o que você tem? Eu falei, já tá voltando. Ela, Eu falei, Eu não gostava nem de falar. Ansiedade. Não gostava nem de falar, não conseguia. E aí eu tomava novamente a medicação e ela melhorava de novo, e parecia que tinha uma caixinha no meu peito que fechava assim, aquela caixinha ficava bem pequenininha guardada, mas estava lá. Eu sentia que estava lá. E quanto tempo que passava esse efeito aí? Você tomava? Quanto tempo que demorava pra voltar os sintomas? Acho que umas 8 horas. Umas 8, 12 horas. Aí você já falava, né? Putz, tá voltando. Aí eu sentia que tava voltando. É exatamente o tempo de efeito da medicação que tem que tomar. Isso, aí eu conversei com o médico, ele falou, então toma uma noite, uma de dia, uma noite, né? Eu comecei a tomar pra segurar mais. E a insônia continuava. Continuava e ficava 2 noites. Na outra noite, meio que mais ou menos fingindo que tava dormindo, né? Fechava os olhos. Só que aí eu ficava incomodado, levantava e olhava eles dormindo, minha esposa, meus filhos. Eu dormi nesse momento, você falou que teve as mortes, né? Na sua família. Sim. É que você ficava lembrando disso? Então, aí você não conseguia dormir, é isso? Então, eu ficava me perguntando por que eu tava vivendo isso. Eu falava, poxa, foi difícil a perda da minha irmã. Nossa, irmã. E 6 anos depois, 2010, né? E 2016, meu irmão. No começo eu procurava se era culpa minha, mas não era. Não conseguia me sentir culpado. E me perguntava por que eu tava triste. Que não era mais por eles. Que eu sabia que eles já estavam descansando e que os anos já tinham se passado. E eu falava, essa tristeza é do quê? Eu me perguntava. E eu não conseguia a resposta. Você chegou a se sentir culpado da morte do seu irmão? Irmã, né? A minha irmã, ela faleceu por fumar muito. Mas por que você sentiu essa culpa? Não, eu não sentia essa culpa. Não? Eu não sentia. E meu irmão, ele bebia muito. Ele teve problema no rim, né? E também fumava muito também. Uhum. E assim, o problema do meu irmão foi no pulmão, na verdade. Foi por causa do cigarro. Sim. Mas ele bebia, mas foi mais por causa do cigarro. Os dois foram por causa do cigarro. E eu não me sentia culpado porque eles queriam. Eu conversava com eles, eles não largavam. Uhum. E o que aconteceu? Praticamente 3 anos passados da morte do meu irmão e 6, 9 da minha irmã. Então eu não sentia culpado disso. E eu falava, por que eu estou triste? Eu me perguntava e não conseguia encontrar a resposta. Explicar, né? Você estava tentando entender a tristeza que você estava sentindo. Sim. Foi aí que as noites dormidas e mal dormidas, né? As noites não dormidas e mal dormidas, foi aí que aconteceu uma sequência de 5 noites. Você chegou a fazer terapia ou não? Então, a minha terapia era essa, de conversar com a psicóloga, depois esse doutor que eu marquei também. Sim. E eu passava um rapaz que lá na empresa tinha o ambulatório e ele conversava comigo. Ele era da fisioterapia, mas ele conversava comigo e eu expliquei a situação. Aí ele falou, cara, você precisa desligar. Eu falei, desligar? O que seria isso? Ele, desligar, você precisa dormir. Você tá ligado direto, na vida, você não desliga. Eu falei, só que quando ele falava, parecia simples. Mas chegava na prática, né? Na prática não era. Na terapia você alegou que, tipo, mesmo com a medicação você não estava conseguindo dormir? Então, na verdade, quando eu tomava o Zolpidem, ele me derrubava na cama, assim, eu caía e fechava os olhos, mas eu sentia que eu estava acordado. E eu não conseguia abrir os olhos. Não é um sono natural, né? É a base de medicamento. Sim,
eu não conseguia abrir os olhos, mas eu sabia que eu estava acordado. Então, assim, eu falei, poxa, eu tô me enganando. Até que eu, relutando, eu acordava ali, abria os olhos e levantava. E foi essa coisa de continuar ali tomando as medicações. Eu também... por que eu tô falando assim sobre a medicação na situação assim, os médicos passam, essa medicação funciona para algumas pessoas e talvez para outras não. No meu caso, não me ajudou. E o meu filho, ele fez uma cirurgia, ele tomou numa época o sertralina, que o médico descobriu que ele tinha um probleminha pequeno de toque. E pra ele foi natural. Eu falei, filho, como que é pra você tomar a sertralina? Ele falou, é bom. Acho que vai pra organismo, de organismo, né? Então, por isso que eu acho que a sertralina não é uma medicação ruim. Mas, dependendo da pessoa, no meu caso, ela não me ajudou. Ô Wagner, pra você entrar no debate aí você vê a importância da terapia, né? Você que teve um contato assim. Porque o remédio, ele alivia, né? Mas não vai na raiz, né? Bem na hora que eu ia falar, e assim, então vou ter assim. A gente vê não fugindo do tema, não, Ronaldo, que o Ademir falou, eu trabalhei com um rapaz, pouco tempo atrás, que a mãe dele faleceu. E do jeito que o Ademir tá falando, acontecia que esse amigo meu, exatamente, eu tô vendo o amigo meu me falando. Teve um dia que lá no trabalho deu uma crise nele. Ele tava descansando na hora do almoço, passou um carro com escapamento com bastante ruído, ele começou a gritar e nada acalmava ele. Ele só falou, meu remédio, eu preciso do meu remédio, tá em casa. O cara ficou desesperado. Teve que pegar o carro da empresa, o guarda levar ele até a casa dele para tomar a medicação. Eu não vou entrar a fundo porque eu não acompanhei o quadro clínico dele, mas eu sabia que ele tinha esse problema. Exatamente o que o Ademir estava falando. Então é uma coisa muito séria. Caramba. É uma coisa que o cara fica amarrado, é como se fosse um sonho, né? Um pesadelo, né? A pessoa quer acordar e você vê a pessoa sendo mutilada, assim, sabe? É um negócio muito terrível mesmo. Caramba. Ô André, fala um pouquinho dos sintomas que você sente, né? Na parte da medicação. Então eu passei um período também tomando, né? A sertralina. Junto com a sertralina eu tomei o amitriptilina, que é um antidepressivo também, né? O amitriptilina fazia muito efeito para mim, porque ele me derrubava. Tanto é que quando eu comecei a tomar, a minha terapeuta falou assim, quando você for tomar ele, você tem que tomar com uma hora antes. Por exemplo, se você te programar, não vou dormir às 11, você toma às 10. Só que você tomou ele, você não vai fazer mais nada, você vai esperar o sono vir, porque ele vai te derrubar. Não adianta você querer inventar fazer outra coisa que você não vai conseguir. Ele vai te derrubar. E realmente, eu literalmente apagava com esse remédio. Eu apagava. Mas isso era por conta das frequentes dores de cabeça que eu tinha. Eu tinha dores de cabeça que não passava essas dores de maneira nenhuma, eu já não sabia mais o que fazer, né? E aí, quando eu passei com a médica, ela inclusive virou pra mim e falou assim... porque até pelo neuro eu passei por vários especialistas, né? E não tinha nada demais. E aí até que ela virou e falou assim, a médica virou e falou assim, olha, o seu problema é depressivo. Essa dor de cabeça é um sintoma da depressão, tá? A depressão com a ansiedade, você não consegue organizar suas ideias, aí vira aquele turbilhão na sua cabeça dói. Você vai tomar o amitriptilina, que ele vai amenizar, vai parar de doer a sua cabeça, né? E você vai conseguir dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu já não conseguia mais dormir também. E aí depois veio a sertralina. E o que a sertralina veio fazer? A sertralina me tirou todas as emoções ruins. Eu não sentia mais nada, sabe? A sensação ruim, nada ruim eu sentia. Indiferença total, né? Indiferença total. Só que também cortou as minhas emoções boas. Então, por exemplo, o que acontecia de bom, eu tava vibrando por dentro, mas por fora eu tava assim, ai, que legal.
Caramba. Que legal, sabe? Então, assim, inclusive até minha família estranhava um pouco. Eu não lembro em que situação. Sem emoção nenhuma. Sem emoção. Eu não lembro que situação. Sou inerte. Né? Eu acho que foi no final do ano. No final do ano, a gente ia viajar pra praia, e eu lembro da minha mãe virar e falar assim: poxa, tá todo mundo empolgado, só você que não tá empolgada. Eu tava super empolgada, mas a emoção não me vinha. Eu não conseguia demonstrar isso. E aí depois eu pensei assim, será que é o remédio? E aí eu fui pesquisar. E eu vi que lá fala sobre isso, que um dos efeitos é assim, ele corta tudo, ele não deixa nada de ruim bater em você, vira como se fosse um muro, né? A emoção ruim veio, ela volta, não te atinge. Mas as emoções boas te corta também. Então, assim, você fica feliz, mas você fica feliz do seu jeito. Você não vai ficar... E eu sou uma pessoa, eu sou daquela de vibrar, de mostrar muita felicidade. Por isso que minha mãe até estranhou, né? Por isso até que eu te perguntei a questão da medicação, porque comigo foi isso que aconteceu. Então, assim... André, só uma pergunta rápida. Depois que você tomava essa medicação que te derrubava, né, pra você dormir, como que você acordava no outro dia? Bem, mal? Boa pergunta. Eu acordava como se eu tivesse anestesiada. Parece que eu não tinha dormido o suficiente ainda. Eu só conseguia acordar de verdade passado umas 2, 3 horas depois que eu já tinha levantado da cama. Que aí parece que eu voltava pro meu corpo, mas eu acordava ainda sob o efeito da medicação. E eu lembro que essa medicação começou a interferir no meu trabalho. Porque, por exemplo, eu viajo para dar aula. E às vezes eu saio muito cedo de casa, 4 da manhã, 5 da manhã, dependendo para onde eu vou, né? E eu lembro de ter ido para São Bernardo dar aula. E, sinceramente, eu me lembro de todas as minhas aulas. Eu não lembro dessa aula de São Bernardo. Eu não lembro como que foi, até hoje eu não lembro. E eu pergunto pra minha coordenadora. Ela fala, não, mas você deu aula direitinho. Eu não me lembro de uma palavra que eu falei. Eu não me lembro de nada porque eu tava sob o efeito do remédio. Eu percebi que isso começou a me afetar muito, né? Eu falei assim, eu não vou ficar tomando esse remédio em dia que eu for pra aula. Aí eu comentei com a terapeuta e ela falou pra mim, ela falou assim, não tem problema, isso não vai interferir no seu tratamento. Você toma o remédio de segunda a quinta, sexta você não toma, pra você poder estar acordada pro sábado. E aí eu comecei a fazer assim, até que depois ela dispensou o remédio. Ela falou, por enquanto tá tranquila, não precisa continuar tomando. Certo. O Ademir, Adriana, André e Wagner. A gente bolamos umas perguntas ontem. A gente formulamos, fizemos a primeira, que foi pra você, o que é depressão? A André respondeu. A segunda foi: a depressão, ela é adquirida ou é genética? O que você acha, Ademir? Eu acredito que ela é adquirida. Porque a minha situação que aconteceu foi... A sua foi típica de... Porque assim... Porque você não tinha antes, né? E assim, na minha família ninguém teve. Não tinha histórico, né? Sim, não tinha histórico. E você me conheceu, você sabe que eu sempre fui... Um cara alegre, né? Alegre. Na verdade, eu vejo que a depressão, ela pega muitas pessoas animadas. Parece que ela escolhe verdade, as não quer dizer pessoas... nada, né? Pessoa alegre, né? Sim. Ronaldo, eu acredito que a depressão, ela vem da parte espiritual. Ela vem da parte espiritual. Eu creio assim também. Entendeu? Existe medicação para combater, existe. Mas sobre o que eu te falei quando eu peguei 5 noites, sem dormir. Esse foi o pico. Foi quando ali explodiu, sabe? Na 5ª noite eu comecei a ter uma tremedeira e suar. E naquele momento ali, eu moro num sobrado. E me veio uma coisa espiritual, veio uma voz. Falou, se joga. Nossa. Por isso que eu te falo. E você quer te perguntar por que você acha que é espiritual? Porque Depois veio uma voz. Se você ouviu isso. Veio uma voz e falou, se joga. E foi uma voz assim, sabe? Caramba. E aí eu olhei pros lados e não tinha ninguém. Eu falei, que isso? Foi na hora que eu chamei minha esposa. Ela tava dormindo, me ajuda. Eu tava chorando. Ela lembra? Eu tava chorando. Caramba. Me ajuda. Ela falou, o que foi? Eu caí no chão. E eu comecei a chorar. E ela não conseguia me conter. E eu pedi muita ajuda. Você já tentou suicídio, Ademir? Então,
não que passava na minha cabeça de me matar, mas é uma situação muito ruim. É uma coisa que eu não desejo, ninguém deseja pra ninguém o que eu passei, o que a Andrea passou. Porque só quem sente na pele sabe o que é a depressão e a ansiedade. É uma coisa terrível. É uma coisa que não dá pra desejar pra ninguém. É terrível. E não dá pra explicar, né? Não dá pra explicar. Você tá sozinho ali. Você pode ter 100 pessoas ali tentando te ajudar, mas parece que você tá só. Caramba. É difícil. Vai, já que você falou que é espiritual também, por que você acha assim, sua opinião? Agora ficou bastante gatilhos agora, né? Depois quero ver o André também. Mas tá bem, você tá bem pra falar? Não, sim. É a depressão, mas o suicídio, vendo o Ademir falar, é uma linha tão fina, né? Eu acho que chega a ser o extremo. Quando a pessoa já pensa em suicídio, eu acho que já é o ápice da depressão. Aquela depressão bem agressiva mesmo, né? Sim. Então, eu creio também, assim, que a depressão é uma coisa maligna, falando assim, né? É justamente por causa das vozes, né? Sim. É como uma espécie de um subconsciente te obrigando a fazer uma coisa que é totalmente contra os preceitos bíblicos, né? De você tirar uma vida ou a própria vida. É uma briga com a consciência, né? Sim. Você não quer, o subconsciente quer. Aquela voz ali interior, né? Exato. E Deus é o quê? É vida, né? Então é uma coisa oposta. Por isso que eu creio que é uma coisa espiritual e maligna também. Como o Wagner falou, foi muito real. Foi muito real. Parece que tinha alguém ali e falou, hoje se joga. Caramba. Então, assim, muitas pessoas cometeram suicídio. E aí, quando eu vejo assim, as pessoas que cometeram suicídio pela depressão e ansiedade, eu lembro daquela noite. E aí eu falo, poxa, graças a Deus me deu força ali pra mim não tirar minha vida. Mas você tá aqui com a gente, que graças a Deus. E tem muita gente que cometeu suicídio porque não suportou. Então, assim, eu quero aproveitar esse momento e dizer, se você aí que tá acompanhando a gente, tá passando por essa situação, busca Deus. Busca o seu familiar, a pessoa que você ama. Porque naquele momento que eu tava no chão chorando, eu olhei pra minha esposa, assim, pelos meus filhos, eu falei, poxa, o que tá acontecendo? E me veio o meu irmão, que é o meu irmão mais velho. E eu olhando, chorando pra minha esposa, eu falei, chama o José. E ela ligou pra ele, chorando, José, vem me ajudar. Ele veio. E quando ele chegou, ele falou, eu não me lembro. Talvez minha esposa lembre, mas eu não lembro. Ele falou palavras que me trouxe de volta. Então, assim, quando ele falava aquelas palavras, eu olhei pra minha esposa e pros meus filhos chorando ali, porque eles também choravam. E aquilo, eu falei, não, eu não quero isso, eu não quero mais. E ali ela tinha até me dado um pão, um leite. Eu não tinha fome, eu não tinha vontade de comer. E depois que meu irmão conversou comigo, eu comecei a me alimentar ali e comecei a querer viver. E o que eu vejo na depressão e ansiedade no pico, não dá vontade de mais nada de viver. Caramba. Então, se você aí tá passando por isso, não procura alguém que você ama, procura Deus, principalmente, que você vai dar a volta por cima. Eu tô emocionado aqui agora. Posso pode puxar falar. só um ganchinho? Vou aproveitar a fala do Ademir, dele falar para buscar ajuda, né? Que graças a Deus, ainda bem, Ademir, que você falou isso, né? Inclusive, tem um centro que é famoso, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Esse número ainda para discar é 188. Então, o que é o CVV? O CVV, ele é um número de telefone que fica disponível 24 horas para as pessoas que estão passando por uma situação como essa, que não sabe mais o que fazer, que não sabe quem procurar, que não sabe para onde ir, ligar nesse número, que sempre tem alguém do outro lado que vai ajudar de alguma maneira. Qual que é o número mesmo?
é 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, esse número, ele é muito divulgado, principalmente quando se fala muito de depressão, justamente porque sempre tem alguém do outro lado que está disposto a ouvir a pessoa que está passando por essa questão da depressão, né? Que ela está num estágio que ela não aguenta mais. Então, se ela não tem para quem pedir ajuda, ou se de repente mesmo com um familiar do lado, mas ainda não se sente à vontade para chegar nessa pessoa e falar, precisa falar com alguém, então é só ligar, sabe? É de graça, não cobra nada, você liga para esse número e sempre tem alguém do outro lado para poder te ouvir. Então, por isso até que eu aproveitei a deixa do Ademir. Ademir, uma pergunta aqui. Quais as formas que você teve, assim, para amenizar a depressão? Fora a medicação, né? Deus quer tudo. Você teve uma outra coisa para amenizar? O que você fez, assim? Então, sobre o que eu te falei sobre a medicação, é importante. É importante. Ela causa efeito em cada tipo de pessoa. Se você tá vendo que ela vai tá te ajudando, permaneça. Segue, que nem a Andrea fez, até o fim. No meu caso, aquela voz, quando meu irmão me ajudou tudo, aquilo parece que, sabe, ficou vivo ali, aquela voz. E eu vi que era espiritual. E como eu sigo a igreja, eu comentei com o pastor. E ele começou a fazer orações por mim. Falou, olha, não larga a medicação, mas vamos continuar fazendo as orações. E continuou. Aí ele falou... que legal ele falar isso. Foi um ano direto, 2019 ali. Aí ele falou, olha, vamos fazer uma coisa mais devagar. Você pega o seu remedinho ali e corta a pontinha dele. Você vai se livrar desse remédio. Boa. Por isso que eu falei, a André, o caso dela foi diferente. Ela seguiu até o fim as medicações com o tempo dado pela médica e deu certo, legal. O Rian, meu filho, seguiu a medicação certinha até o fim. E ele falou, olha, complexo, legal. Né? Cada pessoa. Tá vendo? Só que comigo, eu sentia que as medicações não estavam batendo, não tava legal. Você acha que a terapia que você estava fazendo, você estava sentindo algum efeito, tipo alguma melhora, por exemplo? Porque assim, eu ouvi isso, foi da minha irmã ainda, que eu achei maravilhoso que ela falou. Ela falou assim, ó, a terapia que funciona é aquela que, quando acontece alguma coisa, você não vê a hora de chegar o dia da terapia para você falar com o terapeuta. Sim. Nossa, eu preciso falar pro terapeuta que eu consegui fazer isso hoje. Sim. Sabe? Agora, a terapia que não funciona é aquela que você fala, poxa vida, já tá chegando o dia de passar com... Então, vai voltar aquela conversa tudo de novo. Então, como que foi isso pra você? Passei por 2 profissionais, exatamente isso. Exatamente, eu também. O Wagner também. Eu falei, esse não. Depois desse aqui, eu queria tanto esse aqui não. Você passou por 2. Depois do Ademir, você relata pra gente. Sim. Então, o Wagner, eu tô vendo que tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque eu falava pra minha esposa, a empresa tinha a psicóloga da empresa, eu chegava lá, aí ele, aí? Falei, não dá, não tá virando. Não tá virando. Aí eu tinha o dia de ir lá, lá vem ela, vai ficar perguntando as coisas que não tá virando. Eu não tava as mesmas coisas. Eu não tava afim, André. Eu imagino. E aí ela falou pra mim, minha esposa falou, vamos procurar outro. Foi aí que ela encontrou o doutor, eu não lembro o nome dele, mas lembra, Gilmar? Eu falava pra ela, eu não vejo a hora, marca. Olha, tá vendo? Olha, cara. Eu me apeguei tanto com ele e eu me sentia muito bem estar Porque lá. assim, o detalhe é justamente esse. É importante você fazer a terapia, Sim. porque a terapia é que é aquilo, a medicação, Sim. um dia ela vai parar ou vai diminuir a dosagem. Isso. Mas a terapia é algo que ela vai ter que ser para sempre com você, ou até você se sentir forte o suficiente para tentar. É como ensinar a criança a andar. A gente não fica ali segurando na mão, aí chega uma hora que a gente solta para a criança. Mesmo. A terapia funciona assim com depressivo. Então, só que é o seguinte, a gente recomenda terapia, mas aí cabe a você também ver se
tá fazendo efeito para você. Porque se continua do mesmo jeito, a medicação não vai fazer efeito mesmo. Por quê? Porque a medicação, ela tá ali para controlar os sintomas. Mas o que vai te ajudar é justamente a terapia. É que nem a minha terapeuta falava. Eu chegava para ela e falava assim, eu não entendo aonde isso vai me ajudar. Ela falou assim, todo mundo tem uma criança interior que foi muito machucada. Sim. É essa criança que a gente vai cuidar, Andréia. Tá? Até a gente chegar na Andréia adulta. Isso. Mas vamos pegar a criança lá que tá machucada, que você esqueceu, deixou ela lá no canto, vamos pegar ela. Então, tipo assim, seria como você ter que resgatar a sua criança interior, que em algum momento na sua vida, no seu passado, às vezes até você nem sem lembrar, você enfrentou algum trauma, alguma coisa que ficou escondido na tua criança e que isso começa a afetar na tua vida adulta e você não entende por quê. Por exemplo, da onde tá vindo essa tristeza? E se a tristeza tá vindo da sua criança e você não sabe? Então, foi isso que a minha terapeuta falou. Então, a gente tem que cuidar da criança. Qual foi os traumas? O que aconteceu? Você ficou sozinho muito tempo? A responsabilidade chegou muito cedo para você? Como é que foi? Você viveu? Não viveu? Você sofreu? Chorou muito? Sentiu sozinho, abandonado? É isso que conta, né? Às vezes a gente pensa que aquela dor da criança que a gente nem dá importância, aquilo vai afetar tanto na vida adulta, em vários momentos da vida dela, né? Então, foi por isso que eu fiquei até te perguntei se você, o que você sentiu, sabe, se estava funcionando ou não, porque tem isso, né? Funcionou muito. Eu até... A minha esposa falou assim, já deu, já, porque eu já tinha me recuperado e aí, de vez em quando eu marco o doutor, né? Mas aí quando eu percebi que, graças a Deus, eu estava livre, liberto, aí eu não vi mais ele. Mas tá guardado aqui no coração, porque ele me ajudou demais. Ai, que Wagner, queria saber a sua opinião da importância da terapia, mano. Em geral, aqui não tá falando da depressão, né? Sim. A você que viveu esse processo, a importância da terapia para as nossas vidas, mano. Então, a impressão que dá é que beleza, dois terapeutas, né? Esse aqui não tá dando resultado. Não, aquele profissional é ruim. Não. Às vezes a abordagem da pessoa que não foi adequada para você. É verdade. Né? Às vezes aquele que, nossa, é tão ruim esse, mas tá ajudando outras pessoas lá. Tanto é que ele tá preenchendo aquela vaga, aquele profissional tá preenchendo a vaga. Tem o quadro de pessoas que ele trata também. Mas eu tive uma experiência parecidíssima com a sua. Chama-se até Dr. Francisco, né? Que foi o primeiro terapeuta. Eu passei em terapia, mas não era por causa de depressão, era outra coisa também. E ele fez um mapeamento total da minha vida, né? Exatamente que a Andréia explanou. Que até achar onde é que tá pegando, né? A situação. A raiz, né? A raiz. E quando eu fui ver a outra abordagem com outro profissional, não andava. Exatamente, não andava. Não colou. A pessoa fez todo o mapeamento todo, mas eu vi que faltava algumas competências do profissional para atingir o que o outro fez, né? O que o outro tinha feito. Então, isso acontece mesmo, mas assim, no meu entendimento, não que esse profissional B, no caso, é ruim, né? É a abordagem dele, pode ser que serve para Andréia, serve para o Ronaldo, serve para o... Exatamente. Mas para mim, não dá certo. Agora, a pergunta sobre terapia, para mim, foi o melhor investimento que eu fiz com o primeiro terapeuta, né? Tanto é que ele tem meu contato, inclusive há 2 semanas atrás ele mandou um WhatsApp que ele tem um WhatsApp de todos o quadro de pessoas que ele já tratou e que tá tratando também, contando um caso, uma bênção que aconteceu com ele. E falou assim: ô Wagner, agora eu tenho uma clínica que tá na rua tal, não tô mais trabalhando aqui. Aí eu fiquei feliz com o cara, parecia que fosse comigo. Porque ele me ajudou tanto na minha vida. Uma clínica dele mesmo? Clínica dele. Caramba. Que legal. Eu parabenizei ele. Cara competente, assim, né? Exato, justo, o doutor, justo, porque eu volto a te dizer, eu sempre falo isso pra ele, né? Foi o melhor investimento que eu fiz. Porque no quadro que eu cheguei, foi terrível. Ô, né? Você acha que você teve depressão no que você passou ou não? Ele chegou a falar, você acha? Não. O meu foi uma das linhas de ansiedade. O catastrofismo. Você até explicou pra mim. O que ele deixou bem claro pra mim, né? Que, por exemplo, vou colocar aqui uma régua de 30 centímetros, né? Que é o cara que só pensa na parte catastrófica, uma coisa né? ruim, né? Ruim. O otimismo tá aqui,
no 0 e a catástrofe, a coisa pior, tá aqui no 30. Quando tem uma situação, por exemplo, tô em casa e minha mãe não chegou. A gente sempre pensa No pior. no pior. E isso é uma linha de depressão. Foi o que, depois que ele fez o mapeamento todo comigo, que achou minha criança interior, falou, Wagner, é isso aqui, ó. Você tem muito... Ele foi na raiz, mano. Uma coisa que o medicamento não ia... Não. Ia só aliviar, mas a terapia fez com que você chegasse no denominador comum aí. Exato. Então, para não fugir muito do tema, né? Aí ele identificou isso e conseguiu tratar. E é exata. Nossa, André falou tanta coisa importante que a gente tem que estar periodicamente se policiando ou voltando no terapeuta, né? Ele te deu uma alta. Uhum. Mas se você vê que tá tendo alguns gatilhos que tá encostando, Precisa voltar. volta. Principalmente Tem que naquele voltar, profissional, sim. né? Que foi, se tiver condições, voltar nele, doutor. Eu me tratei, você me deu alta, mas de vez em quando isso aqui tá me rodeando e tal. Sempre tá monitorando. Eu acho que ajuda demais. Ajuda. Quem tem convênio, quem puder fazer, eu aconselho 100%. Ajuda muito. Ô, Wagner, em cima disso, André, você acha que a gente sempre tem que fazer terapia, então? Não pode parar. Eu acho que assim, o parar, ele vai ser de acordo com o tratamento, né? Então, tem que ser o próprio profissional para estar virando e estar falando para você assim, a gente vai diminuir as terapias, né? O que a gente vai fazer? Ó, por exemplo, você começa com a terapia, vamos supor, um exemplo, uma vez por semana a terapia. Dependendo da evolução do quadro, aí ele já passa para uma vez por mês, vai diminuindo isso daí, né? E aí, quanto mais ele vai diminuindo, né? Por exemplo, esse acompanhamento com o psicólogo, quando você for no psiquiatra, o psiquiatra precisa ter a avaliação do psicólogo, para ele ver se ele continua com a medicação, diminui, o que ele faz, né? E aí vamos supor que aí chega uma fase onde o psiquiatra vira e fala assim, eu vou cortar essa medicação, agora é por você. Né? A gente vai ficar um período sem essa medicação e vamos ver como você vai ficar. Aí o psicólogo vira e fala assim, a gente vai parar um pouquinho com a terapia. E aí vamos ver como é que você fica. Qualquer coisa, estamos aqui de novo. Tudo isso é o quê? Agora é reensinando você a caminhar de novo, né? Aí você tenta. Só que isso não quer dizer que não vai ter alguma coisa lá na frente que vai te dar um gatilho. Por quê? Porque é o seguinte, a depressão, como ela não tem cura, só ameniza. Ela melhora bastante. Você consegue, de certa forma, começar a conviver novamente, mas isso com um esforço seu de todos os dias, né? Porque é aquilo, para quem tem depressão, a cada dia que você levanta, é um dia de vitória, é um dia que você... Sim. Obrigado, Jesus, sim. Hoje estou conseguindo acordar, estou conseguindo levantar, estou conseguindo tomar meu café, né? Então, que nem tem uma moça que eu acompanho, eu já até falei para ele, tem uma moça que eu acompanho no TikTok, que eu acho muito bonito, porque a terapeuta dela recomendou ela fazer vídeos, né? Faça um vídeo todo dia do seu dia a dia, sabe? Conta para todo mundo do seu dia a dia, né? E sempre comece falando assim, hoje eu acordei, hoje eu venci mais um dia a depressão. E ela já tá no 70. Então, ontem mesmo eu assisti o vídeo dela, ela falou assim, hoje eu tô 71 dias vencendo a depressão. Olha. Aí ela começa a falar, hoje eu acordei fazendo isso, fazendo aquilo. Ou seja, é uma linha de vitória para ela. Então, todo mundo vai lá nos comentários e bate palma para ela, fala isso aí, continua, parabéns, você é linda, isso aí, força, sabe? Eu também tô vencendo a depressão. Depois que eu comecei a ver os seus vídeos, eu comecei a melhorar também. Ou seja, as pessoas vão influenciando umas às outras, sim, né? Então, a terapia, ela é extremamente importante, ela não pode ser abandonada totalmente, a não ser que os próprios especialistas, né? Mas, assim, qualquer coisa que aconteça, precisa voltar, precisa pedir socorro, não pode achar que vai conseguir dar conta sozinho, porque quando a gente passa por uma situação como essa, infelizmente, um dia ou outro a gente meio que se sente meio vencido, mas para não ser vencido totalmente, a gente tem que ir atrás e pedir ajuda de novo, se for o caso. Boa. Ademir, peraí que eu já volto em você, mas vou voltar aqui na segunda pergunta. A depressão, ela é adquirida ou genética, né? É as duas coisas, mano. Porque o que acontece? Quando a gente é criança, ou até na barriga da nossa mãe, vou falar bem abertamente aqui,
O que acontece? Sua mãe, um exemplo, pensando só negativa, coisa ruim, vai passar pra você. Você cresceu, aí fala, menino, você não presta, sem maldade, você não presta, Sim. você não vai valer pra nada, você é burro, não sei o quê. A criança vai absorvendo. Então, assim, no seu caso foi adquirida, que você não tinha, Sim. e nesse caso é genético, né? Genética, porque já veio Por causa veio do berço. dos pais, das mães, mas sem maldade. Eles Sim. não tinham noção disso, né? Então ela pode ser nessas duas coisas aí. Tem lógica. E essa questão da genética é interessante porque, assim, eu como pedagoga que trabalhei em escola, que aprendi sobre isso também, o que é interessante é que muitas vezes a criança, ela já vem da barriga da mãe com depressão, só que isso não é diagnosticado cedo, porque a criança chora por tudo, né? Qualquer coisa a criança está chorando, né? Aonde que os especialistas começam a ter uma ideia do que está acontecendo, a partir do momento que a mãe também observa, a partir dos 3 anos. Porque nos 3 anos ela tem que procurar estar mais sociável, brincar mais, interagir. E aí aquela criança com 3 anos que só está num cantinho, que vive só no mundo dela, é claro. Tem outras avaliações para serem feitas, porque, por exemplo, hoje tem o autismo, que acaba se confundindo muito aí, né, os sintomas e tal, né? Mas, assim, a criança que ela tá sempre muito triste, ou ela tá sempre preferindo ficar mais no mundo dela, ela não quer se juntar com as outras, ela tem muita, uma timidez, assim, em excesso, mas tá sempre, basicamente, pesada de tristeza, né? Então, as professoras hoje, as professoras, né, de educação infantil, elas têm que avaliar muito isso daí, né, o comportamento da criança, aquela criança que está muito no canto, que não brinca, que não aceita ir brincar, que não aceita interagir. Isso aí tem que ser conversado com os pais, porque muitas vezes acontece uma situação como essa, né? Agora, aquela mãe que ela já observa e ela já tenta aí de início já cuidar disso, a chance do filho levar uma vida saudável é muito maior e não desenvolver a depressão. E se começar a desenvolver, já tá meio que sendo tratada desde pequena, né? Então isso não fica muito forte. André, outra coisa também, né? Pode vir de traumas, né? De infância e vários traumas, né? Sim. Sim, a criança, gente, a criança absorve muito as coisas, muito, Rápido, né? né? Muito rápido. Da mesma forma que ela absorve coisas boas, ela também absorve coisas muito negativas, né? Então, por exemplo, aonde é o mundo dela, o primeiro mundo dela? É os pais, né? O ambiente familiar. Então, se ela está num ambiente onde ela é xingada o tempo todo, ela é humilhada, ela passa por vários tipos de abuso, né? Não só o sexual, mas abuso psicológico e tudo mais, aonde ela é ofendida, aonde ela é maltratada, aonde ela também pode presenciar, né? Uma situação de violência entre os pais. Tudo aquilo acarreta muito na vida dela e ela acaba despejando isso de alguma maneira. Primeiro, ela vai levar isso lá para dentro da escola, né? Lá na escola, ela vai começar a tratar os colegas do jeito que ela vê os pais tratando um outro ou tratando ela, né, dentro de casa. Inclusive, eu já cheguei a trabalhar numa escolinha onde até coisas, costumes dos pais, por exemplo, os pais que têm costume de beijar o filho na boca. A criança chegou lá na escola e começou a tratar os colegas beijando na boca. Foi lá, começou a beijar os colegas ficaram horrorizados. Todos correram e chamaram a tia. Tá me beijando na boca, tia, tá me beijando na boca. Pra ela é normal. Por quê? Porque os pais faziam isso com ela, né? Só que a gente teve que sentar e conversar com os pais, porque a cultura deles não é a mesma dos outros. Então tem que policiar algumas coisas. Então, assim, aí a criança começou a se policiar também e não fazer mais. Só que aí a gente já teve outros casos, onde inclusive foi de abuso sexual, inclusive na escola, né? A criança chega lá, ela fica com medo de tudo, ela fica com medo de tocar nela. Então a gente ainda tem que ter essa noção de, poxa, por que a gente já não pode tocar nela? Tá acontecendo alguma coisa? Eu acho até que eu contei para ele uma vez de um fato que aconteceu com uma menininha, que a menininha sofreu abuso do primo. E ela contou isso através da brincadeira da Barbie com Ken, aonde na hora da brincadeira ela simulou um estupro.
E a gente identificou isso porque a gente ficou horrorizado com o jeito com que ela estava fazendo aquilo ali, né? Então nós sentamos, conversamos com ela, sempre falando da Barbie do Ken, e ela contou que o Ken machucava a Barbie. Só que a Barbie era ela. Né? Então, depois, para passar isso para a mãe ficou em estado de choque, mas enfim, as providências foram tomadas. Hoje ela já é uma moça, graças a Deus a mãe deu muita atenção, a mãe e o pai colocaram ela na terapia já pequenininha. Ela foi até... ela fez terapia até os 16 anos, ela já está mais velha ainda. Então, ela foi até liberada da terapia, porque disse que ela já estava bem para seguir a vida dela, né? Mas, assim, a importância da observação. E por que a mãe dela se preocupou tanto com a questão da terapia? Porque a mãe dela morre de medo da depressão. A mãe dela falou que tem pavor de depressão, porque a mãe dela era depressiva e fazia muita coisa que não podia, que era horrível, né? E ela passou por vários traumas também por conta disso. E ela falou assim, quando eu vi o que aconteceu com a minha filha, eu pensei, ela vai ficar com depressão por causa disso daí, eu tenho que cuidar dela correndo imediatamente, né? E hoje não sei mais como tá a vida dela, eu espero que ela esteja bem, né? Mas são fatos que vão acontecendo e vão tomando conta da vida da gente também, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que se policiar bastante nisso daí também, né? André, você lembra disso que você falou sobre as crianças, né? Primeiro o Demir, depois o Wagner. O que vocês acham? Que os pais deveriam passar pela terapia também, né? O que você acha, Demir? Então, a gente aconteceu da gente conversar com a psicóloga que cuidava do Rian. Aí ela também conversou com a gente, um particular, né? Falou, olha, o Rian, ele passa pela situação do toque, né? Então vocês têm que entender. Aí eu falei, mas doutor, ele lava a mão toda hora. Toda hora. Ela falou, não, vocês têm que ir com calma, tem que entender que ele tá passando por um processo. E aí ela foi educando a gente, entendeu? Porque no começo a gente achava meio doido aquele negócio ali. Eu não sabia o que era o toque. Então a gente vai procurar na internet. Eu conversava com a minha esposa, e eu falei, eu não sabia disso. Então assim, quando a pessoa fala depressão, a pessoa trata como se fosse nada, mas não é. Não, depressão, ansiedade. E também essa situação dos pais, olhar o filho, que nem você falou. Aí a gente começou a tratar ele mais cuidadosamente e perceber algumas coisas. E falava pra doutora, olha, agora tá assim, tá assim. E aí foi cuidando. E graças a Deus hoje ele tá bem melhor, assim, sabe? Obrigado, Demir. A gente veio conversando no carro, né? A importância. Hoje em dia na internet tem tudo. Tem coisa ruim e coisa boa. Mas aí vai da pessoa filtrar o que ela quer, né? Aí tem pais, né, André, que você precisa fazer terapia. Aí já fala, não preciso, não sei o que, não tem a mente aberta, né? Então assim, o que você acha? É importante demais, né? Os pais... Pra família toda. Ter essa abertura, né? Ter essa mente aberta, porque vai ajudar toda a família, né? Sim. Quando eu tava fazendo as terapias, eu lembro que quando eu chegava um pouquinho antes, conversava bastante com o doutor que me atendia. E eu até comentava com ele, nossa, doutor, tá mudada a sala, a cadeira tá pra lá, tem bastante, algumas coisinhas assim de criança e tal. Aí ele me explicou um pouquinho também. Falou assim, Wagner, o ideal pra quem tem família, a terapia é começar com criança. Já começando com a criança individual e depois os casais. Nossa. Aí se todo mundo aderir isso, vai ser muito bem blindado. Eu chegava lá, tinha um tapetinho de criança, uma cadeirinha pequena. Aí ele falou assim, tudo isso aqui é estratégia, tudo aqui tem um estudo pra ajudar uma criança também. Que bacana, né? Então, quem tem os filhos, né? Se eu tivesse, eu faria isso. Com certeza. Caramba, que legal. Parabéns por ter feito. Nossa, realmente, Ademir. É uma coisa muito assim, sensível. Tem que ser sensível com os filhos. Precisa. Isso daí... Até porque é o seguinte, tem essa questão do genético, né? Sim. Então, por exemplo, tudo bem que assim, pode ser biológico, a depressão ela pode vir sendo adquirida realmente porque desenvolvida, né? Ela desenvolve
Porque a gente cresce, a gente tem aquela vida corrida, aquela vida agitada, né? Então, assim, tudo vai influenciar. Então, é muita pressão da sociedade em você tem que dar conta de tudo, você tem que dar conta da tua vida, quase que dar conta da vida dos outros também, principalmente quando você assume uma família, é a esposa, são os filhos, você precisa fazer tudo dar certo, e você começa a se cobrar e vem essa pressão, e aí a sua mente começa a ficar afetada com isso, né? Mas... Uma pressão obrigatória, né? Então, sabe? Sociedade Então, cobra, as né? famosas responsabilidades, né? Sim, que os pais da gente tanto falam pra gente, né? Sim. Mas assim, a questão do genético, que nem, por exemplo, você sentiu, você começou a perceber a depressão sendo desenvolvida em você, né? Sim. Ela indo lá e tomando Sim, forma. ela foi crescendo. E aí, de repente, você descobre o toque no seu filho, Sim. né? Então, ou seja, daí você já começa a parar pra pensar assim, peraí, eu vou cuidar do meu filho, mas eu tenho que começar a observar a minha filha também. Sim. Porque se a minha filha começar a apresentar algum sinal de alguma coisa, Sim. então assim, você dar atenção para a sua situação é muito importante, porque a partir do momento que você percebe isso em você, isso te abre os olhos para você começar a olhar para eles, né? E começar, que nem você percebeu o toque no teu filho, né? Aí você vai olhar mais para tua filha, e aí dali, tá, eu conheço ela é assim. Se algum momento da vida ela começar a mudar de comportamento por algum motivo, você já vai fazer o quê? Você já vai dar uma atenção, peraí, tá acontecendo alguma coisa, eu já vou chegar, vou conversar, vou tentar saber dela o que tá acontecendo, junto com a minha esposa, e isso é muito bom, Ademir. Eu gostaria muito que, assim, quem estiver assistindo, né, que pense nisso também. Se tem filhos, começa a observar o que o filho está assistindo, o que é o comportamento do filho. Se o filho é um pouco agressivo, por que será essa agressividade? Será que não está faltando um pouco de atenção? Porque pelo que a gente conhece da pedagogia também, dizem o seguinte, que quando as crianças, por exemplo, elas começam a ficar muito agressivas com os pais, é um pedido de socorro. Sim. Eles estão pedindo assim, ó, presta atenção em mim. Os filhos querem que os pais briguem com eles. Não faz isso, porque não pode. Isso quer dizer que você está dando atenção. Você está mostrando que não pode fazer aquilo. Quando o filho cresce, e aí ele começa a fazer tudo o que tem vontade, aí é o momento dele virar e falar assim, quando eu era pequeno você não deu controle para mim, você não me parou, por que você quer me parar agora? Né? Então, por isso que realmente, se os pais passassem também por terapia, observasse isso melhor, eu acho que a gente conseguiria entender mais, inclusive, o comportamento das crianças hoje. Vocês podem ver o nível de criança que está sendo diagnosticada com autismo, do nada. Exato. Não está sendo uma coisa impressionante? E às vezes os próprios pais têm autismo, não sabem. Eles não têm ideia disso. Porque os pais deles... é normal não querer falar com ninguém, é normal ficar rodando, brincar. Ele só quer brincar, e não era, já era um efeito já do próprio transtorno, sabe? Verdade. Hoje a gente está dando um pouquinho mais de valor nisso, né? Então que bom, Ademir, que você já se preocupou, já foi lá. Eu também queria falar também, Ademir, parabenizar você, sua esposa, por terem permitido, né? Exatamente. Porque tem muitos casais que não precisa disso não. É verdade. Deixa os filhos se virar, e não é isso. Você e sua esposa são incríveis. Vocês estão de parabéns. Inclusive, Estão abertos, né? A aprender. sobre a médica, que nem a Andrea falou sobre a aceitação ou não, no começo eu fiquei meio assim. Eu falei, essa doutora, eu acho que não tá dando certo. E a gente perguntou pra ele. Ele falou, eu gosto dela. Eu gosto de... Olha. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. E olha, eu dou graças a Deus, ela dá cuidou muito bem importância do pro nosso que caráter. ele tá falando também, né? Da vontade dele também. Isso é importante. Esse lance da gente começar a se atentar com as coisas, eu lembrei aqui assim, de um exemplo mais do que claro, né? Dentro da mídia, no caso, o Whindersson Nunes, né? Que você começou a comentar, que parece que a depressão só pega pessoas alegres, animadas, né? pessoas que animam os outros. Artistas, né? Tem muita Artistas. coisa. Cara com dinheiro, né? E a gente já pega aí. Acabou o sucesso, cara. Então, aí a gente já pega aí, ó, o Whindersson Nunes, e aí a gente vai mais adiante. Jim Carrey, que Jim Carrey. ele é declarado um cara com depressão, uma pessoa né? que anima todos. Que vive para fazer os outros rirem, né? O Robbie Williams, era aquele cara super engraçado e que não aguentou no auge da depressão dele e se matou. E ele foi uma coisa muito triste, porque ele foi diagnosticado com depressão. Acho que o Charlie Brown, né?
Também, exatamente. Muita gente que amava o povo. Se suicidaram. Do Robbie Williams ainda, o médico tinha deixado bem claro para a esposa dele, ele não pode ficar sozinho. Ele não pode ficar sozinho. A esposa dele precisou sair e pediu para a empregada olhar ele. Só que a empregada foi fazer as coisas dela. Quando a esposa chegou, ele estava pendurado. Sabe? Então, porque ele tinha cometido suicídio. Então, assim, de fato, a pessoa, quando ela tá nesse estágio, onde o médico chega a falar, não pode ficar sozinho, realmente não pode. Sim. E o Whindersson, ele chegou a falar isso. Ele falou assim, eu procurei ajuda, porque ele chegou a comentar um caso, assim, que ele foi na casa de um amigo dele, e quando ele chegou lá, o amigo dele tinha porte de armas. E ele falou assim, quando ele chegou lá, tinha uma arma bem em cima da mesa. Ele falou que ele ficou tão tentado com aquela arma, que ele pegou a arma e ele chegou a pegar a arma e simular que ia na cabeça. Ele falou assim, eu vou fazer isso aqui agora, né? Mas ele falou que alguma coisa não permitiu mais ele fazer. E aí ele pegou e só falou assim pro amigo dele, guarda isso daqui, é perigoso, uns filhos seus podem ver alguma coisa, né? Ele falou, eu não sei porque eu não fiz, mas eu só sei de uma coisa, que quando eu cheguei a colocar na minha cabeça, eu pensei assim, a minha situação tá grave, eu preciso de ajuda. Porque eu tô querendo fazer isso. E foi aí que ele foi atrás da clínica, se internou. Ele saiu já da clínica, né? Sim. E ele falou que ele vai dar um tempo de mídia, que ele vai ficar mais com ele, que ele vai mais, né? Vai continuar fazendo a terapia. Mas o Lucas Luco, né? O Lucas Luco, ele luta todo dia. Ele fala que todo dia é uma luta diária pra depressão, que ele tem depressão profunda. Olha como tem assunto. O Ademir perguntou pra mim, será que se preenche o horário? Incrível, né? Tá acabando já. Incrível. André, desculpa te cortar, mano. Não, pode cortar. Por causa do horário. Aí eu queria, rápido, pincelada de vocês. Que conselho vocês dariam para uma pessoa com depressão? Eu já vou dar a minha aqui. Exercício físico. Qualquer aí 30 minutos de caminhada. 3 a 5 dias de caminhada, vai. Não, vai, já ajuda pra caramba. Perfeito. Então, assim, exercício físico, musculação, tudo ajuda a vocês a amenizar. Como o André falou, não tem cura, né? A amenizar os sintomas da depressão. Demi, deixa suas considerações finais aí, por favor. Você que tá passando por depressão, ansiedade, busca ajuda. Qual é o número? CVV 188. CVV 188. Busca ajuda de um familiar, busca ajuda. Não fica só. Não fica só. Boa. Legal. Você. Bom, eu aprendi muito aqui com os senhores, com as senhoritas, né? Pra mim se desenhou e ficou claro aqui. Pra amenizar, até mesmo não deixar chegar. Seria a parte biológica, que é os exercícios físicos, né? Dormir direito, comer direito. Aquele beabá, aquela lição de casa. Sim. Cuidar do corpo, cuidar de tudo. Segundo, parte espiritual. Buscar Deus. Buscar Deus. E por fim, um profissional que seria psicologia, o terapeuta. Pra mim, esses 3 aqui acho que blinda. Seria isso que eu aprendi aqui com vocês. André, pra você fechar, peraí. Vai, em cima disso aí que você falou, sobre o exercício físico. Tá igual ou melhor do que os medicamentos, mano. Saiu uma pesquisa aí. É laudo científico aí que saiu. Que bom evitar os remédios, né? Porque querendo ou não, a gente conversou aqui, né? Tem os efeitos colaterais, infelizmente, né? Fora que ele causa a dependência. Sim. Também. Exato. Um conselho que eu dou pra você que tá saindo das medicações é manter a mente no lugar. Manter a mente no lugar. Quando começa a sentir segura. E não se entrega novamente pra medicação. Não se entrega. Porra. Manter a mente no lugar que dá certo. Obrigado, Ademir. Obrigado, Wagner. André, deixa suas considerações finais, por favor. Buscar ajuda. Assim, o que eu orientaria seria buscar ajuda, se não for de um profissional, mas de alguém o mais próximo, que você mais confiar. Se você não conseguir falar, escreve, sabe? Coloca pro papel, depois que você escreveu tudo aquilo que mais te machucou, que mais doeu, ou que mais machuca e mais dói, queima aquele papel, sabe? Como se você estivesse jogando pro ar toda a dor para ela ir embora de uma vez, né? Então, assim, mas busque ajuda. Com ajuda, o profissional vai orientar tudo isso, os exercícios físicos, a mudança de qualidade de vida e tudo mais, né? Mas para que a pessoa consiga se sentir motivada a fazer tudo isso, a única forma é realmente buscando ajuda. Então, busque e não desista. Não desistir, seguir em frente que vai dar tudo certo.
Boa, perfeito. E você, Ronaldo? Eu falei, né? Exercício físico, né? Eu fui o primeiro. Gente, ele tá quase virando atleta de tanto exercício físico. Gente, espero ter agregado valor pra vocês aí. Ademir, obrigado. Wagner, obrigado. Obrigada, Ademir. Obrigada, André. família da Ademir. por ter Verdade. André, obrigado comparecido. também. E que espero que a gente tenha agregado valor e que vocês possam estar usando aí no seu dia a dia, na vida prática, né? Porque aqui a gente falou muito na prática, não só na teoria. E vamos deixar pro próximo programa agora. Expectativa aí pra vocês. Gente, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até mais.